vamos lá, gente, porque hoje assunto muito interessante, né? A gente está já pensando em se reunir de novo, né? Em voltar para isso faz tempo. E acho que esse assunto é um assunto que tem permeado aqui os nossos pensamentos. Sim. De forma muito intensa ultimamente, né? E a gente conversa tantas coisas, né? E a gente sempre pensa, caramba, isso é um assunto tão legal, né? Que dá vontade de compartilhar. E uma coisa, então, que realmente Deus tem falado já tem um tempo, né? E até na igreja a gente tem falado bastante sobre essa questão da renovação da mente, né? E da necessidade disso na vida, acho que de todo cristão, né? Porque não basta a gente crer, conhecer a palavra, existe um processo que é de transformação, né? Que passa pela cruz, né? E a gente tem, assim, vivido na pele esse processo e muitas vezes dói porque você fica olhando e você pensa assim, gente, mas eu conheço a palavra há tantos anos, como que eu ainda tô presa num padrão de comportamento que às vezes é tão contrário à palavra, mas se não for tocado ali, se não for feita uma cura poderosa, né, a gente acaba ficando escravo de reações, né? Então acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, de como que dá esse processo de transformação, de renovação, né, quais são as ferramentas e como é que o Espírito Santo trabalha, né, na gente também. Gente, sim. Aline, hello, oi, Aline. Tiago. Ei, Aline. Aninha, que delícia. Sério? Venham. Cadê? Ah, Ana aparece Paula. Aí. Então, legal. Eu tenho sido assim quase monotemática esse ano, né? Falando dessa coisa de como a gente passa de um lugar para o outro, de como, né, o Senhor tem trabalhado essa mudança de mentalidade em mim. E foi muito impactante desde o começo do ano que eu comecei a ler o livro de Josué e ouvindo algumas ministrações a respeito dessa travessia, né, como o Senhor falou comigo de uma fortaleza na mente, assim, de fortalezas na mente que eu ainda tinha. E como tem sido quase assim um processo, é duro, é forte falar isso, né? Um processo de conversão de novo, né? De você rever os seus conceitos, rever o porquê você faz o que você faz, aonde está Deus em tudo isso, né? Assim, será que eu tenho realmente fé? Será que eu realmente... Eu tenho sido questionada em várias das minhas atitudes. Essas minhas atitudes são em fé ou são confiando em mim mesma? São confiando naquilo que eu conheço, na minha história. Então, assim, tenho sido muito confrontada por esse pensamento de que eu preciso renovar minha mente. E porque, né, o livro de Josué, enfim, a gente poderia estar falando lá tirando o povo do Egito, mas eu acho que é depois, né? Eu acho que é esse processo, porque eu acho que, enfim, a gente já saiu do mundo já faz um tempo aqui. Tem quase 20 anos, mais de 20 anos. Então, eu acho que realmente é uma segunda etapa, né? É uma etapa de renovação da mente a partir de algo que eu já sei que eu não quero mais. Eu não quero mais a mentalidade do Egito, eu não quero mais o que eu tinha ali, isso eu tenho muito consciente. Mas esse processo de me despir do velho homem, né? Que é essa caminhada ali no deserto, onde eu me preparo para, assim, entrar nessa terra prometida, entrar nesse lugar. E que uma grande revelação que tem sido para mim é que essa terra prometida, ela não está falando só de eternidade, ela está falando de uma plenitude de vida em Deus. Amém. Aqui. Né? Nessa existência, nessa hora. É lindo pensar, porque a terra prometida, ela já foi conquistada, né? É muito doido quando Deus dá a promessa, ele fala, ó, cada essa tribo pega esse pedaço, essa aqui, esse pedaço, o território. Deus fala como se já fosse, né? E dá a promessa, garante. É assim que Jesus fez com a gente, né? Assim, tudo que Jesus conquistou na cruz já é nosso, já é garantido, só que existe o tomar posse, né? Existe você conquistar os territórios, principalmente aí entra o livro que eu vou começar o estudo, já estou estudando, né? Do Campo de Batalha da Mente, porque é um processo de conquista do território da nossa mente, principalmente, né? Da forma de pensar,
para a gente viver a plenitude de Deus, né? Para a gente se libertar dessas fortalezas, desses sofismas que mantêm a gente encarcerado, às vezes, em comportamentos, em formas de fazer as coisas, né? Tão contrários à palavra, mesmo quando você já crê, já conhece, né? E que precisa da intervenção sobrenatural, né? Que é o que o Espírito Santo tem despertado a gente e tem iluminado como um holofote, assim, né? O nosso interior e mostrando, ó, minha filha, isso aqui tá ruim, isso aqui tá errado, isso aqui tem que mudar para viver essa terra prometida, né? E de fato a terra prometida também, Deus tem falado um pouco sobre o que isso significa, né? Como a Diana falou, que é essa vida plena aqui, mas também eu creio que tem a ver com territórios que Deus quer que a gente conquiste nele, né? Do reino, lugar, pessoas que a gente quer, né? Que ganhem para Deus, ou influenciar esse mundo, ser luz, até onde vai a tua luz, né? Assim, qual é o terreno que você tem que iluminar com aquilo que Deus te deu, né? Então, Deus tem falado sério isso com a gente, sabe? E, inclusive, né, tudo isso, né, da gente compartilhar o que ele tem falado, né, faz parte disso também. Mas... todo mundo empolgado aqui em acompanhar o estudo aí do livro. Vai ser sucesso. Gente, esse livro é muito bom. É muito bom. Eu já li ele algumas vezes e dessa vez, assim, o Espírito Santo veio cortando tudo, sabe? Assim, rasgando. Tanta coisa que Deus já teve que ministrar no meu coração, né? E até acho que as próximas lives, a gente vai falando um pouquinho de cada um desses assuntos necessários da renovação da mente, né? É porque é interessante isso, né? De que a gente às vezes não suportaria tanta transformação de uma vez, né? E o Senhor respeita os nossos limites. Amém. Isso é muito amor, né? Muito tremendo a gente poder confiar que nessa caminhada ele não vai naquilo que a gente não suporta. Então, ao longo do processo, né, como vai tirando camadas e a gente é capaz de ver mais fundo. Eu sempre lembro, assim, de Paulo, né, que vai chegando mais perto e vai se sentindo pior, né, o pior dos pecadores, um cara com tanta revelação. Porque realmente vai ampliando a revelação e tem coisas que não tem como acompanhar a gente nessa nova etapa, né? Para essa nova etapa não dá para carregar coisa antiga. E existe um momento, né? E o Senhor tem falado realmente tanto dessa coisa de você usar o que você tem, porque Ele já te deu isso. Então é nesse lugar, nessa pessoa que foi construída em Deus, ela precisa alcançar os lugares que Ele quer. Amém. E a gente não pode ser um limitador para isso. Isso. Até o pregou também, né? Acho que na última pregação dele, falando muito sobre essa coisa que às vezes a gente pensa assim, poxa, o propósito de Deus de ter criado o homem, né? Foi a comunhão, o ter a família, né? Só que na realidade, o Senhor nos colocou na terra para reinar, dominar, né, sobre ela como um povo exclusivo de Deus, de reis e sacerdotes, né? E essa ideia... expandir o reino de Deus na terra. Na terra, né? Só que a comunhão é o ponto de partida, né? Tudo que eu faço aqui eu tenho que fazer como se eu fosse o próprio rei, né? Se eu sou uma representante, né, do rei. E como fazer isso se eu não tenho a mesma mentalidade? É impossível, né? Se eu tenho uma empresa, por exemplo, né, e eu quero que alguém me represente na empresa, cara, essa pessoa tem que pensar como eu, né? E quantas vezes a gente tá fazendo errado, né? A gente tá com outra mentalidade em nome do rei e cria uma confusão tão grande, né? Então, é isso que a Diana falou, né? Eu acho que cada vez que o Senhor vai te mandando conquistar novos terrenos, é mais séria essa responsabilidade de você estar alinhada com o mesmo pensamento, de você fazer pelas mesmas motivações, de você ser movido pelo mesmo amor do Pai, né? E até a questão, a gente tem conversado também sobre essa coisa do filho, né? Que é muito, né, do nosso papel como filho de Deus, né, que é muito gostoso, que a gente, né, tão paparicado assim, né, pelo pai, mas tem a coisa de quando o filho amadurece e o filho começa a trabalhar para o pai, né, a gente trabalha para o pai e tudo, e
e de quando ele começa um outro nível ainda de maturidade, quando ele se alegra com todas as conquistas, ele começa a realmente pensar como se fosse, né, o pai, né? Então, enfim, esse coração, ele é loucura para os homens. A mente de Cristo, ela é loucura, né, para os homens. Muitas vezes passa pela cruz, é impossível eu pensar, porque a mentalidade de Cristo, ela é toda fundamentada no amor, né? Então, é o oposto do egoísmo. Então, quanto mais a gente se aprofunda no amor, se aperfeiçoa no amor, né? Entende o amor, recebe, mais próximo a gente está, né, de Cristo. E tudo isso, às vezes, é um processo de quebrantamento, né? Eu sempre fico... Uma coisa que me confrontou muito nesse processo foi pensar nos espias, né? Que foram 12 enviados, 2 apenas vieram com um relatório dizendo, olha, dá para ir. E quantas vezes eu não sou essa das que vai dizer, caramba, nem tenta porque isso daí é muito difícil. Isso aí não é pra gente. Sim. Exatamente. E entender que o comportamento de Josué e Caleb, que vieram com um relatório positivo, é o relatório que agrada a Deus e eles são os únicos que depois vão poder usufruir dessa plenitude, dessa terra prometida, isso me confronta muito. Porque às vezes a gente, sei lá, romantiza um pouco as coisas, né? Achando que talvez eu não precise ter tanta fé, eu não precise ser tão ousado, talvez eu não precise... crer tanto no poder de Deus assim, eu posso ir aqui do meu jeitinho, sabe assim, fazendo mais ou menos o que eu quero, chegar em algum lugar, e talvez eu chegue em algum lugar, a misericórdia do Senhor pode me permitir alcançar algumas coisas, mas a plenitude, o que ele realmente queria, o que vai alegrar o coração do Pai, é eu ter ousadia para ir além para conquistar o que na verdade ele já conquistou pra gente. Então, né, tipo assim, é sério você pensar que ele já conquistou, mas a gente não teve a fé para ir até o fim, né? E quando a gente fala disso, gente, assim, o Mateus também tem falado sobre isso, né, nos cultos, a conquista, às vezes a gente o nosso ser racional e carnal já pensa nos bens e nas conquistas desse mundo, né? Mas, na verdade, a maior conquista, eu creio que é a santidade, sabe? No final das contas, é você ser santo como ele é santo, né? Um terreno que o Espírito conquista em nós, né? Mais do que o que eu conquisto, é o quanto Deus conquistou em mim, né? E uma vez que o Espírito tem controle, então eu faço a vontade de Deus. Então é como a árvore, né? Como a videira, né? Quando eu tô na videira, eu frutifico. Eu não preciso fazer o esforço. Eu não preciso fazer o esforço, Então, esse processo todo, né? Na verdade, quem faz isso é o Senhor em nós e a gente tem que se render, né? Aqui, como o Tiaguinho falou também, né? Dessa rendição. É muito sério isso. E o que mais que a gente estava falando sobre a Terra Prometida? É que eu, assim, até chegar na Terra Prometida tem alguns processos que o Senhor faz em nós, né? Que eu penso, né? Que passam por essa coisa de quem sou eu em Deus, qual é a minha identidade, né? Que é uma questão tão séria para os dias de hoje, né? Onde a gente entende o nosso valor, às vezes, o meu valor está naquilo que eu faço, no meu trabalho, o meu valor está em eu ser mãe, o meu valor está em ser esposa, mas... que tem a ver com isso que a Déia falou, de sermos filhos. A gente tem que ter esse entendimento de que a gente tem valor para o Senhor. Independente do que a gente faz, né? Do que a gente tem feito. A gente tem um valor. Descobrir essa nossa identidade em Deus é um ponto, assim, muito importante para a gente conseguir passar por esse processo, para a gente poder ter, sei lá, uma tranquilidade, uma calma, que nesse amor, nesse berço de amor, eu sou amado pelo Senhor. Ele me formou, ele sabe como eu sou, ele conhece a minha história. Eu tenho esse berço de amor, aí eu consigo me despir de certas coisas, né? Eu fico mais seguro para esvaziar alguns pensamentos ou para me entregar em certas coisas que me deixam muito inseguras, né? Sei lá, alguns comportamentos mesmo que eu venho trazendo ao longo da vida
e que nesse berço de amor eu posso me despir disso, né? Me despir dessa roupa antiga e trazer essa roupa nova. Muito legal isso, assim, um exemplo prático disso, assim, né, para ilustrar. Essa semana Deus tem falado muito comigo sobre a ansiedade no sentido de preocupação, né? Assim, você acaba, né, querendo sobreviver, trabalhar e tal. E um dia em oração, realmente, sabe, o Espírito Santo começou a me mostrar a raiz disso, né? Me mostrou assim coisas da minha infância, né? De quando eu era pequena, né? Que minha mãe tinha depressão, meu pai era doente, assim, eu vi uma fragilidade ali nos dois que me fez crescer, criou em mim uma estrutura de, cara, eu tenho que ser responsável, porque se eu não for, tipo, ninguém vai fazer por mim, né? E quando meu pai faleceu, então, mais ainda, né? Eu tinha 14 anos, a gente não podia contar com a mamãe, né? Foi uma situação, assim, bem, tipo, se vira nos 30 e é isso, e a vida é assim. E é interessante, eu, assim, aconselho todo mundo, sabe? No seu devocional, você sempre buscar no Senhor esses enganos que acabam moldando quem você é. E aí o Senhor chegou e, né, eu não sei se todo mundo sabe aí, quem tá aqui sabe, né, do câncer que eu tive agora, né, da tireoide, e depois isso é um outro testemunho também, muitas coisas Deus falou comigo. Mas sabe quando o Senhor falou assim, minha filha, para, tipo, não quero mais que você haja desse jeito. Agora, como a Diana falou, né, essa estação agora que você vai entrar não tem mais espaço para esse tipo de coisa. E como que eu te arranco isso de mim, gente? O que eu faço com essa informação? Cara, é o poder do Espírito Santo, sabe? Assim, a luz que veio naquele momento de oração, de eu entender de onde vinham esses enganos, essa mesma luz foi a que me libertou, né? E assim, claro que é um processo, mas é como se peguei no flagra, entendeu? Tipo assim, eu vi, caramba, é esse negócio aqui que tem me dominado, né? Poxa, eu quero ser controlada pelo Espírito, mas tem um trauma ali que toda hora me deixa torta, que eu tô querendo fazer o certo, mas o negócio parece que é ele que rege, né? E a luz do Espírito sobre a causa daquela situação trouxe uma revelação que foi suficiente para eu ver o engano, né? Então, quando eu vi o engano, eu fui liberta, porque eu vi que ele era um engano. E então, eu comecei a identificar aquela reação minha o tempo todo, quando eu me via reagindo daquele jeito, o Espírito Santo me corrigindo, né? Então, a gente é transformado realmente de glória em glória, né? Como fala a palavra, né? A cada encontro desses com o Senhor, a revelação vem sobre a nossa vida, né? E esse é o processo, né, da transformação. E você comparando isso com a palavra de Deus, você começa a ter um discernimento cada vez mais claro. Meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com o que a palavra diz, né? Porque se ele cuida dos lírios dos campos, dos pássaros, por que eu vou ficar aprisionada achando que é o que tem que fazer, que se eu não fizer ninguém faz? Que mentira é essa, né? De um pai amoroso que, né? Se a palavra fala que eu nem dependo do pão para viver, né? Tipo assim, eu dependo mais da palavra do que do pão. Enfim, isso é só um exemplo, né? Para ilustrar esses processos, né? E enquanto a gente é regido pelos traumas e pelos enganos e pelos sofismas, não tem como, a nossa mente ela é carnal nessa área, né? Ela tá ainda, não foi liberta, né, para andar no espírito, né? Então isso é bem interessante pensar. Eu acho impactante essa coisa do engano, né? Que a gente vai caminhando e carregando esses enganos enquanto na nossa caminhada. E muitas vezes eu acho que a gente às vezes se nivela por baixo, sabe? Acho que muitos dos nossos enganos são sustentados porque a gente se nivela por baixo. Quando a gente realmente tem esse padrão bíblico, né, de Jesus, e que às vezes falta, acho que, fé pra gente ir até o fim naquilo, porque a gente lê, eu não vou me preocupar porque eu não preciso, porque se o Senhor veste assim os lírios dos campos,
Por que ele não vai fazer na minha vida? E claro, eu sei que a gente passa por isso. Eu já li esse versículo milhares de vezes, mas a cada vez que eu leio, se eu estabeleço isso como um padrão, como uma... E essa é a verdade, esse é o ponto. O ponto é que o Senhor me deu essa terra. O Senhor me deu isso como herança. Que não vai me faltar. Sim. Eu tenho isso já existe. Essa conta bancária, né, onde eu posso sacar, ela já existe. Então, assim, eu tenho que agir, a minha ação tem que ser correspondente ao que eu creio. Então, acho que é disso que eu estou falando. Quando existe um gap, às vezes, na nossa atitude com a realidade do céu. A realidade do reino me diz uma coisa, mas a minha atitude, ainda que eu fale, não que eu acredito nisso, a minha atitude está desmentindo o que eu estou falando. Então, assim, isso tem sido uma grande questão e um grande confronto para esse tempo, pelo menos na minha vida, e eu acredito da gente aqui como igreja, né, tem vivido isso, de alinhar diminuir esse espaço entre a minha atitude, a forma como eu caminho, como eu vivo. Faço. É isso aí. Né? Porque é isso, a Vitória até fala isso no testemunho dela e foi muito legal, né? Eu queria ler a Bíblia como se eu nunca tivesse lido. Isso, então, assim, eu acho que é isso. Eu quero passar por esses textos como se eu nunca tivesse lido, como se aquilo fosse... Como se fosse, não, mas é a absoluta verdade. E aí eu vou crer, eu vou viver, eu vou obedecer, vou conduzir o meu coração a obedecer isso, como isso sendo um fundamento. Isso é tão, tão, tão precioso. Até hoje eu falei com a Bruna lá da Espanha. Bruna, depois você ouve aqui. Beijo pra você. Alexandra! Amo que você entra aí. Que saudade. Você vai chorar, gente. Que legal, Alexandra. Que bom saber de você aí. Isso aí. Queria ter fé. Eu também quero ter essa fé. Mas estamos todos no processo, Alexandra. Todo mundo pode crer que, na verdade, gente, isso é uma convivência. É verdade, né, que quando a gente se aproxima de Deus e tem um relacionamento íntimo e profundo, ali diário, uma busca diária, é igual um amigo, você confia mais com quem você convive mais, né? Então a fé também vem do convívio, né? Vem do conhecer, né, cara? Eu sei em quem eu tenho crido, né? Uma intimidade com esse Deus, né? Então, também tem essa coisa que é bem importante da gente ter em mente. E tudo isso que a gente está falando é muito forte o papel, eu acho, desse devocional sincero, como a Vitória falou, né? O despojar, sabe? Essa coisa assim, de eu ler a Bíblia como da primeira vez, de eu me aproximar do Senhor como quem realmente precisa da água viva. Até no retiro eu até fiz um PDFzinho, né, bem legal assim sobre devocional, que, né, falava isso assim dessa decisão de uma entrega. Porque, gente, é muito fácil a gente cair no automático e ter o nosso tempo com Deus e pegar a caneta bonita e pegar a música que eu gosto e tornar aquilo um momento muito prazeroso para mim, mas muito longe da cruz, sabe? Muito longe de uma sincera comunhão em que eu tô realmente disposto a ouvir, sabe? E eu acho que essa limpeza, ela vem de ouvidos que estão dispostos a ouvir, né? E que até isso a gente depende do Espírito, né? Mas é algo que a gente tem que fazer. É combater aquele que a gente sempre fala aqui, né? Isso eu já sei, isso eu já sei. A gente sabe muita coisa, mas assim, tem que deixar Deus falar, né? E falar mais profundo. E às vezes é sobre uma coisa que você já sabe há muito tempo, né? Como isso, por exemplo, né? E é libertador, sabe? Depois dessa revelação eu tomei várias atitudes em relação ao meu trabalho, sabe? Cortei um monte de coisa e é tão libertador. Aí que você começa a ver, gente, como é bom viver, né? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Porque enquanto eu estou escrava ali dos meus pensamentos, do meu próprio entendimento, é impossível, gente, é impossível viver a plenitude de Deus, né? Amém. Você estava
falando, eu lembro, né? Até o amargo é doce, né? Quando você a alma se faminta, até o amargo é doce. Quando a gente tem fome, né, do Senhor, quando a gente deixa essa luz entrar no nosso cantinho escuro, a gente se depara com coisas feias mesmo, né? A gente realmente vê coisas em nós que a gente não queria ver, ou talvez que nem conseguisse ver em alguma hora, mas como é bom a gente poder limpar a casa, como é bom a gente poder viver diferente, né? Eu acho tão tremendo o que o Senhor nos propõe sempre de nova manhã, um novo dia, um novo recomeço, uma nova chance. Então, se a gente viveu até aqui dessa forma, porque muitas vezes a gente fala, poxa, mas eu já fiz tudo até aqui desse jeito. Né? Eu vou mudar? Será que vou conseguir? Tá, temos mais uma chance, e a cada dia mais uma chance de viver diferente, de trazer Ele, dessa luz iluminar e trazer um entendimento, alguma coisa, e às vezes é dolorido, né? Você vai mexer numa ferida, vai mexer em coisas que são difíceis, que são parte de você de alguma maneira, que se confundem com quem você é, e na verdade não foi Deus que colocou ali. Foram marcas que a vida trouxe, né? E que Ele vai arrancar, e a gente tem que discernir. Não, por isso que eu falei da identidade. Em Deus eu tenho valor, e não tenho valor nessas coisas. Amém. Então eu posso arrancar essas coisas, porque o que sobra foi Deus que criou e é bom, né? A gente não tem que me apegar, e tem que crer mesmo que esse caminho da cruz é um caminho bom. Sim. É um caminho bom de você deixar ali. E claro, tem o frio na barriga, mas tem um consolo do Espírito. Amém. Tem uma caminhada junto com Ele que faz isso ser um pouco mais suave. Nesse processo de conversão, é gostoso a gente descobrir Deus nessas coisas, nessa nova maneira de viver. É como uma criança, né, descobrindo uma nova maneira. É muito lindo pensar, porque quando Deus falou para o povo, né, ir conquistar a terra, eles mesmos sabiam dos gigantes, né? Deus sabia dos gigantes. Então a palavra é ser forte e corajoso, né? Deus tem repetido isso no nosso coração. Seja forte e corajoso, vai encarar as suas fortalezas aí, os sofismas, Pastora né? Cleide. Boa noite. Né? Vai encarar os seus sofismas, os seus gigantes com coragem, sabendo que ele já venceu. Sabe, às vezes a gente fica paralisado durante anos em questões, em conflitos, em coisas que afastam a gente completamente do lugar para onde Deus chamou a gente, por medo, né? Por tantas coisas. Mas, gente, olha, a gente não pode deixar de lembrar o povo de Deus. Gente, existe o Espírito Santo, que é aquele que ele libera essa luz dentro da gente. Ele liberta. Ele não só revela o pecado, ele liberta do pecado. Isso é muito poderoso, né? Assim, e a gente às vezes pensa só nos pecados grandes, os pecados que são fáceis de identificar, mas, gente, Deus está chamando a igreja dele para uma limpeza muito mais profunda de pecados que estão ali escondidos com a sua própria identidade, né? Como a Diana falou, gente, tantas coisas, sabe? Outro dia Deus falou comigo, porque eu faço tudo correndo, né? Minha tendência é fazer tudo correndo, e algumas vezes já recebi palavras assim, minha filha, é para ir devagar. E esses dias também, numa dessas devocionais aí, Deus fez uma grande cura, e uma das coisas que ele falou é: você não é assim. Olha que poderoso isso. Exatamente. Então você não é assim. Nunca foi para você ser assim, né? Só que eu estava assim, estava em nome de Jesus, e eu realmente tenho vivido outra vida. Porque aí também, gente, outro trauma de infância, né? Perdi um monte de gente, né? A morte. Olha aí, Aninha, recebe Morreu, essa libertação. Em nome de Jesus, Ana. Porque assim, eu tive tantas mortes de repente na minha família, de pessoas muito próximas, e o Espírito Santo começou a me revelar que isso gerou em você, a conclusão que você chegou é que a vida é muito curta, o que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer hoje. Eu não sei o dia de amanhã.
né? Então, esse sofisma gerou em mim esse comportamento, né? E o Espírito Santo veio e me revelou e falou, não, minha filha, mas tá tudo errado. Porque em mim, o tempo é meu escravo. Enquanto você tiver um propósito para ser feito, eu vou prover o tempo. O tempo vai existir conforme essa necessidade, é o contrário, sabe? Então, essas revelações, gente, elas transformam a gente, né? É quando o Espírito tem liberdade de escrever no nosso coração a palavra, e essa experiência com o Espírito Santo, ela é mais forte do que o trauma. Amém. Cara, isso é lindo, né? Ele escreve no profundo do coração e agora sim eu tô riscada ali, gravada, e o meu automático, a minha reação vai ser fazer conforme o Senhor faria, né? Pelo Espírito. Então, isso é muito poderoso, gente. E a gente que é crente velho aqui, né? Estamos aqui... A gente precisa entender que tem muito mais, sempre tem muito mais, né? São muitas camadas, né? Muitas camadas. Eu acho que a gente podia até orar, né? Fiquei com uma vontade de orar aqui, da gente colocar isso, né? Da gente aproveitar esse momento e a gente orar para o Senhor restaurar a nossa identidade, né? Mostrar pra gente o que de coisas que a gente tem vivido que não fazem parte dessa história, né? Essa renovação da nossa mente, da gente entender que a gente tem um reino que já foi conquistado, né? Que o Senhor já abriu para nós as portas desse reino e a gente pode viver essa realidade do céu aqui, que o Senhor, renovando essa identidade, renovando a nossa mente, a gente vai ter outras vivências, a gente vai poder ter uma paz que excede o entendimento, a gente vai poder olhar as coisas de um outro lugar. Isso é real, sabe? Às vezes eu acho que o próprio povo de Deus se conforma com... Igual o Mateus uma vez pregou sobre a tribo de Manassés, né? Que acabou escolhendo ficar antes do Jordão e falou, não, pra gente tá bom, essa terra aqui tá boa e tal. E você vê pela fala de Moisés que aquilo também não agradou muito a Deus, né? Assim, essa postura de, não, tá bom aqui, tá tudo bem aqui. Porque Jesus morreu por essa terra, né? Por essa paz que excede o entendimento, para que você tenha paz, para que eu tenha paz. Então, quando eu também não me esforço para chegar nesse lugar, eu também estou desprezando, né, o preço que foi pago. Né? Quando eu simplesmente me conformo, deixa para lá isso, eu sou assim mesmo. A gente está deixando, né, de honrar, eu acho também, né? Não, assim. Esse é o ponto. Isso era tão sério, né? Silene! É tão sério essa questão que foi isso. Dos 12, só 2 entraram, né? Só aquelas famílias ali vão entrar na Terra Prometida. Só os que realmente dão valor e entendem que um preço já foi pago, que aquilo foi consumado, que aquilo é direito deles, que não importa quem está lá, eles têm o direito sobre aquela terra. Então, realmente, esse coração nosso que duvida de que isso é para nós, que essa vida é para nós, ou de que fica assim, tá bom aqui, você está desprezando uma obra muito, muito poderosa de Jesus, né? Que fez por tudo, venceu por nós ali na cruz. Amém. Essa paz que Ele comprou, né? É muito legal. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amém. Né? Que a gente possa, cara, ainda mais nesses dias, né? Um desses dias aqui a gente vai falar só sobre ansiedade. É a Duda, né? E eu também Dudu. creio... o Dudu, tá. Sorry, Dudu. Creio que Deus vai falar muito com a gente também, né? Porque a paz é algo que foi conquistado, né? E nós que somos filhos de Deus, gente, tem que ser o nosso normal, sabe? Isso é algo que Deus já há muitos anos ministrou no meu coração. Eu realmente busco isso de todo o coração, sabe? E eu sei que quando tem alguma coisa que não tá certa, eu logo vou buscar no Senhor, sabe? Porque a paz é o normal do Filho de Deus, né? Tem que ser. Então, amém. Vamos orar então. Amém.
Senhor, nós colocamos todos aqui diante de Ti, Senhor, e os que ainda vão ouvir essa live, Senhor. E eu oro para que o Teu Espírito Santo possa encher os corações agora, Senhor. Que o Teu Espírito possa encher, Senhor, encher de paz, iluminando os olhos do entendimento também, Senhor, para tudo aquilo que eles precisam perceber, Senhor. Senhor, todo sofisma, toda fortaleza na mente, todo engano, Senhor, do coração, todas aquelas coisas, Senhor, que parecem que já são parte da nossa vida, que a gente justifica com a nossa personalidade, Senhor, mas que no final são respostas distorcidas, Senhor, de traumas, de coisas que a gente já passou e que, Senhor, podem ofender o Teu Espírito, Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito realmente dê essa revelação, nos liberte, nos oriente, Senhor, para que a gente viva a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. E eu quero também, Senhor, orar por esse amor, Senhor. O amor, esse berço de amor, Senhor, que a gente Amém, possa, Senhor, experimentar, Senhor, desse toque do Teu amor, Amém, Senhor. Jesus. Esse amor que lança fora todo medo, Senhor, Amém. que seja a partir desse lugar, Senhor, que a gente possa olhar para a gente, Senhor, que a gente possa encontrar essas fortalezas da mente, esses sofismas, Senhor, que a gente possa, junto com o Senhor, arrancar Amém, cada um Senhor. deles, Senhor, que a gente possa ser capaz, Senhor, de iluminar esses Amém, cantos escuros do nosso Deus. coração, trazer essa revelação do Senhor, Pai. E junto com o Senhor, poder arrancar cada uma delas, Senhor, poder avançar, Senhor, poder viver, Senhor, nessa dependência e também na obediência ao Senhor, levando os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor. Amém, Pai, em nome de Jesus, Senhor. nos ajuda cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, a abrir, Senhor, a janela, Senhor, abrir para que a luz entre, para que o Senhor possa iluminar esse lugar, Senhor. Vai tirando, Senhor, todo medo, todo receio, tudo que se Amém, confunde, Senhor. Senhor, todo engano. Senhor, que eles sejam fortes e corajosos, Senhor, para Amém, enxergar, para ir Senhor. além, Senhor, daquilo que hoje eles estão Amém, vendo, Jesus. para que o padrão do Senhor, para que aquilo que foi estabelecido por Ti, Senhor, seja alcançado na vida deles, Senhor. Amém, Em nome de Jesus, Senhor. Paizinho, essa é a nossa Amém, oração, Pai. Senhor, nesse dia, Paizinho, em nome Amém, de Jesus. Senhor, que a gente viva a vida plena, Senhor, que a gente não se conforme com menos do que tudo que o Senhor tem para nós, como Teus filhos, como representantes Teus, Senhor, aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Muito Então bom. fica aí. Daqui a pouco a gente vai tentar também colocar algumas dessas mensagens no YouTube. Gente, vamos tentar Acho fazer que lá vai ser o isso. canal onde isso vai ficar. A gente está fazendo aqui alguns testes, mas Vocês aí podem também dar opiniões, aceitamos porque opiniões do saber que é o que- melhor, de horário e tudo, mas a gente vai tentar deixar registrado lá também. Amém. E é isso, esse papo aqui que tá sempre entre nós duas, esse papo entre irmãs agora é nosso. Se Deus quiser, a gente vai ser Se Deus consistente, regular Amém, em nisso. nome de Jesus. Ajudem a gente em oração, para a gente poder compartilhar com vocês também daquilo que a gente tem vivido aqui. Amém, amém. Poxa, muito bom. Poxa, que legal, gente. Bom demais.